Bom dia, gente. Eu sou Mauro Lopes. Este é o programa Paz e Bem, que você assiste aqui pelo canal Paz e Bem e aqui também pela TV 247. Dois canais irmãos. A TV Paz e Bem, o irmão mais velho ou a irmã mais velha. O canal Paz e Bem, o irmão mais novo, a irmã mais nova. Hoje é o Paz e Bem de número 149, sexta-feira, 19 de abril. Sexta-feira da Paixão para cristãos católicos, anglicanos, luteranos e de outras denominações também. Hoje, mais de 1 bilhão, praticamente 1,5 bilhão de pessoas no mundo celebram a paixão e morte de Jesus Cristo. Voltam seus corações, voltam sua mente, voltam seu olhar para a paixão, crucifixão e morte de Jesus Cristo. É um dia tão forte, um dia tão relevante na tradição dessas denominações do cristianismo, que hoje não tem missa. Não tem missa. Hoje existe apenas o que se chama uma ação litúrgica, ou seja, as pessoas se reúnem a partir do meio-dia e até às 9 horas da noite, para reverenciar, para fazer memória deste momento, do momento final, do destino crucial de Jesus, com sua prisão, tortura e morte na cruz. Hoje é o dia de um grande silêncio para contemplarmos prisão, tortura e morte de tantos profetas ao longo da história da humanidade, antes de Jesus e depois de Jesus. Portanto, é um dia que não está limitado às fronteiras, aos limites do cristianismo. É um dia que pode, e eu sugiro, deve ser aproveitado para que nós contemplemos a cruz da humanidade, de toda a humanidade, ao longo da história, em todas as geografias. Por isso, a capa deste programa hoje é a composição, é um tríduo, 3 profetas, Lula, Assange e Marielle. 3 profetas. Bom, como é que nós vamos refletir sobre isto aqui nesse programa Paz e Bem? Como é que vai ser a nossa reflexão? Hoje não vou ler nenhum texto bíblico. Hoje vou ler um texto do nosso querido Leonardo Boff. E há um motivo especial para ler esse texto. Tem uma grande notícia nessa sexta-feira, Sexta-feira Santa. Na segunda-feira, dia 22, eu irei entrevistar Leonardo Boff. Irei ao Rio de Janeiro para entrevistar o Leonardo Boff, junto com a equipe da TV 247 do Rio de Janeiro. Será a primeira transmissão em cadeia, originalmente da TV 247, e o canal Paz e Bem vai entrar em cadeia ao vivo nessa entrevista com o Leonardo Boff em seus 80 anos. Histórica entrevista. Será a inauguração dos estúdios da TV 247 lá no Rio de Janeiro. Para mim será uma grande alegria, grande honra de estar participando deste momento e poder sentar ao lado do mestre, né? Entrevistar nosso Frei Leonardo Boff, nosso grande rabino, sábio. É um dia especial na segunda-feira, não é um dia, todo dia é dia especial. É um dia especial porque haverá essa entrevista com o Leonardo Boff. Então, segunda-feira, inclusive, não tem o Retalhos da Nossa História. Já conversei com o professor Pedro Lima Vasconcelos. Nós vamos empurrar a transmissão ao vivo do Retalhos da Nossa História, que é a segunda parte da história do Quilombo de Palmares, para terça-feira. Será transmitido ao vivo na terça-feira e retransmitido pela TV 247 na quarta. Então, segunda, Leonardo Boff. Segunda, dia 22. Dia 22 é um dia no qual celebra-se mundialmente a Mãe Terra. É o Dia da Terra.
instituído pela ONU por inspiração, sobretudo, de Boff e de Evo Morales. Então, dia 22 é dia de Pachamama. Imagina, entrevistar Boff neste dia. Vai ser muito rico, muito denso de significados. Está todo mundo convidado e convidada desde já. Então, hoje, me pareceu muito conveniente, nós que já celebramos os 80 anos de Boff, com 10 programas, eu vou montar, inclusive, uma playlist reunindo todos os 10 programas para quem quiser revisitar esse caminho que nós fizemos com Leonardo Boff, por ocasião da celebração de seus 80 anos. Era para ser uma semana, viraram 10 programas, se eu não estou enganado, foram 10 programas. Vou reunir numa playlist e colocar aqui no canal Paz e Bem. Então, você que está assistindo pela TV 247, se quiser dar uma olhada no que foi essa jornada com o Boff, dá um pulo aqui no canal Paz e Bem. Então, selecionei um texto de Boff, este aqui, um livro de Boff, para esta Sexta-feira da Paixão. A cruz nossa de cada dia, fontes de vida e de ressurreição. Esta edição aqui, com essa carinha moderna, pós-moderna, mais recente, é uma edição de 2012, se não estou enganado, 2012 ou 2013, deixa eu me ver. Não, desculpa, de 2003, eu tenho há mais tempo esse livro, é uma edição de 2003. Mas a versão original deste livro é de 1984 e ele foi lançado com o seguinte título: Como pregar a cruz hoje numa sociedade de crucificados. Como pregar a cruz hoje numa sociedade de crucificados, lançado em 1984, portanto, no auge do movimento da teologia latino-americana, da teologia da libertação. Depois, Boff atualizou e ampliou o livro de 84, ele foi relançado em 2003. Então, vou ler, saltando um ou outro parágrafo, e a gente vai comentando também ao longo da leitura o capítulo 5 deste livro de Boff. Cruz e morte, preço a pagar pela luta contra a cruz e contra a morte. Deixa eu só fazer um parênteses antes de começar, já tinha me esquecido. Se você não está inscrita ainda no canal Paz e Bem, inscreva-se no canal Paz e Bem. Se você ainda não é uma assinante solidária do canal Paz e Bem e tiver condição disso, faça sua assinatura solidária aqui do canal Paz e Bem, tem o link na descrição do vídeo e também no nosso site, o pazebem.org. Então vamos ler. Capítulo 5 do livro A Cruz Nossa de Cada Dia. Cruz e morte, preço a pagar pela luta contra a cruz e contra a morte. Quando o profeta se levanta, anuncia e denuncia as cruzes injustas e as mortes produzidas pelos agentes da injustiça, pode contar com perseguição, maledicência, prisão, tortura e morte. Nenhum profeta de ontem ou de hoje morreu de morte natural. Esse é o destino trágico dos profetas. É o destino trágico dos profetas. Não, Lula não está morto. Não, Assange não está morto. Mas Assange ficou preso por 7 anos lá na embaixada da Venezuela, na embaixada do Equador, em Londres. Agora foi arrancado de lá, aprisionado, talvez seja enviado para os Estados Unidos para uma pena de prisão ainda mais longa. Lula já está preso há 1 ano, né? Estão vivendo a sua cruz. E Marielle já viveu a tragédia da sua morte. A cruz e a morte acompanham os projetos alternativos à sociedade vigente. No nosso caso, de um capitalismo globalizado, mas ainda periférico e elitista, marginalizador das grandes maiorias do nosso povo. Há uma cruz e uma morte que são consequência
do esforço e do empenho por tirar a cruz das costas dos crucificados e por limitar o império da morte que ceifa vidas, especialmente de inocentes. Esforço e empenho incompreendido, rejeitado e combatido de todos os modos. Diz aqui Boff ainda. Ao elaborarem junto com os oprimidos um projeto distinto, né, de uma sociedade alternativa, e organizarem práticas sociais que o implementam, os profetas, as profetisas, são difamados como inimigos da ordem e da pátria, perseguidos, até presos e torturados, quando não desaparecem, e são mortas porque ameaçam o bem comum, porque escandalizam as pessoas de bem. Essa cruz e essa morte impostas constituem um crime, e aqui não apenas a cruz e a morte dos profetas, a cruz e a morte dos milhões e milhões, bilhões de oprimidos ao longo da história da humanidade e ainda hoje. Essa cruz e essa morte impostas ao povo, então, constituem um crime. Jesus diz que serão pedidas contas pelo sangue dos profetas derramado desde o começo do mundo. Isso está no Evangelho de Lucas. Os lamentos e as mortes de grupos inteiros que se comprometeram na gestação de um mundo mais humano para todos constituem um grito secular que se dirige ao coração do próprio Deus. Sofrer assim e ser morto dessa forma é fazer-se herdeiro da bem-aventurança das perseguições. É verdadeiramente honroso e digno, como diz a carta aos Hebreus. Franz Kafka escreveu estas significativas palavras em 1922, quando os ingleses na Índia aprisionaram Gandhi. Então, escreveu Kafka: é evidente que de agora em diante o movimento de Gandhi vencerá, pois sem mártires qualquer movimento degenera em comunhão de interesses, reagrupando pessoas que especulam baixamente sobre o seu sucesso. O rio torna-se um charco, onde apodrecem todas as ideias de futuro, pois as ideias, como aliás tudo que vive neste mundo, tem um valor suprapessoal, só vivem de sacrifícios pessoais. Volta a Boff. A cruz e o assassinato judicial de Jesus devem ser vistos dentro dessa conexão histórica. Foram resultado de uma mensagem de suprema esperança e de uma prática libertadora que incomodou os detentores do poder religioso, sociopolítico, ideológico do seu tempo. Não é assim com Lula e seu projeto presidencial de um Brasil sem fome? Não é assim com Assange e seu projeto de um mundo sem segredos dos poderosos? Não foi assim com Marielle e seu projeto de um Rio de Janeiro e de um mundo humanizados? Jesus é submetido a um duplo processo, um religioso por blasfêmia e falso profetismo, e outro político por ser considerado, aos olhos dos agentes do poder imperante, como subversivo e guerrilheiro. É muito curioso aqui que Lula sofre exatamente o mesmo processo. Tem uma dimensão religiosa. Os fundamentalistas perseguem o Lula, né, como um blasfemo, falso profeta. Esses xingamentos que são dirigidos ao Lula têm esta base religiosa, ao mesmo tempo que ele sofre o processo político. É muito significativo. E judicial, como Jesus, né? Como diz aqui Boff, assassinato judicial de Jesus. Essa tripla dimensão que esteve presente na perseguição a Jesus, está presente hoje na perseguição a Lula. Judicial, religiosa, política. Jesus em condições de rejeição e de fechamento por parte dos judeus, das elites,
Jesus não tinha outra alternativa digna senão aceitar a perseguição, a tortura e, no limite, a condenação à morte. Dá para entender aqui por que o Lula não fugiu? Dá para entender aqui porque o Lula não fez acordo? Dá para entender aqui porque Assange não renunciou aos Wikileaks? Dá para entender aqui porque Marielle foi até o fim, sem recuar? Não existe para o profeta a hipótese do acordinho, do benefício pessoal em troca de concessão aos poderosos. Não existe, é preciso entender isso. Quando as pessoas falam, o Lula tinha que ter ido para uma embaixada, o Lula tem que aceitar a prisão domiciliar. O Lula não aceitará, porque ele é profeta. Não aceitará. E é preciso ter clareza disso. A gente fica lá condoída, muita gente querendo, ele aceita, vai ser melhor para ele. Não é esta a condição do profeta, é preciso ter clareza e realidade, realismo em relação a isso. Lula é um profeta como Assange. Assange não aceitou acordo nenhum. Marielle nunca aceitou. Vocês não acham que teve muita conversa no ouvido da Marielle? Muita proposta das milícias, dos representantes políticos da milícia? Ela estava na cova do leão ali, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, na cova do leão. O profeta não aceita, o profeta não cede, porque ceder significa trair os pobres, trair o seu povo. Os textos evangélicos dizem bem que ele tinha que morrer, está em João, ou que era necessário que padecesse, está em Lucas. Essa necessidade não é transcendente, nem se funda no desígnio do Pai, nessa versão deturpada de que Jesus seria filho de um pai cruel que o entrega à morte. Não, é uma necessidade histórica, dadas as condições de não conversão e de rechaço, e de ódio, e de condenação. Se Jesus quisesse ser fiel ao Pai, a si mesmo e às pessoas em quem suscitar as esperanças radicais do reino, deveria contar com a inevitabilidade da perseguição e do fim violento. Deus não quis a morte de Jesus, porque ele é um Deus vivo e o seu desígnio é a vida e o amor. Mas Deus quis a fidelidade de Jesus, a fidelidade ao projeto do reino. A mesma fidelidade que Lula e Assange têm e Marielle teve. Fidelidade. Essa fidelidade, amar até o extremo, está no Evangelho de João, pode levá-lo à morte de cruz. Então Deus quer indiretamente... Não. Então ele vai dizer, então Deus quer a fidelidade que dignifica a pessoa, mostra-lhe a coerência, revela-lhe a fé e a certeza inarreidável de sua verdade e a justeza de sua causa. A morte imposta a Jesus é um crime. Os cânticos do servo sofredor do Antigo Testamento, que seguramente ajudaram a Jesus de Nazaré a entender sua própria trajetória, revelam essa dialética de morte. Não é à toa que os cânticos do servo sofredor são lidos em todas as celebrações, exceto a de ontem, da Ceia do Senhor, desde a segunda-feira da Semana Santa até hoje. Os cânticos do servo sofredor são proclamados nas celebrações na Igreja Católica e em outras igrejas também. Então, Jesus, segundo Boff, aprendeu com a contemplação, a meditação dos cânticos do servo sofredor que estão lá no profeta Isaías. O servo é escolhido por Deus para instaurar o direito e a justiça na terra. Citação do servo. Essa sua missão vai fazer o sofredor, pois será vítima da sanha dos perseguidores que o considerarão escória da humanidade. E uma vez liquidado, o sepultarão entre os malfeitores. Também citação do cântico do servo. Como anunciar, num contexto desses, a cruz e a morte? Ao anunciarmos o projeto histórico do Pai, pregado por Jesus, ao querermos pautar nossa vida e construir uma sociedade segundo as inspirações da prática evangélica,
devemos contar com o destino do servo sofredor e com o preço que Jesus pagou. Isso aqui é muito importante, porque é preciso ter clareza desse risco, é preciso ter clareza do risco que o profeta, a profetisa assumem, e dar o passo com esta consciência. Aos que não quererão nenhuma mudança, aos que serão insensíveis aos apelos da justiça para os pobres, aos que usarão a violência contra os construtores de novas relações sócio-históricas. Está implícita no batismo cristão a participação na morte do Senhor, ou seja, a convocação. Todo cristão, toda cristã deveria ser um profeta, uma profetisa. Os cristãos que se alinham ao poder são traidores do cristianismo e de Jesus. E assim devem ser tratados e denunciados. Está implícita no batismo cristão a participação na morte do Senhor. Isso não precisa ser uma metáfora, mas é uma realidade brutal. Há um preço a ser pago que deve ser assumido com realismo consciente. O reino faz caminho na luta contra o anti-reino, produtor de cruz e de morte. Como não devemos anunciar a cruz e a morte de Cristo? Como é que não devemos anunciar? Não devemos projetá-las como se fossem realidades fatais, configurando um drama supra-histórico, um jogo entre Deus e o demônio, isentando as responsabilidades humanas dos judeus, dos fariseus que se fecharam contra ele, de Judas que o traiu e das autoridades que moveram contra ele um duplo processo. Né? Essa ideia que tenta tirar da história a crucificação e morte. Ele morreu pelo pecado de todos nós. Retirar a dimensão histórica. As expressões bíblicas, era necessário que o Filho do Homem sofresse muito e fosse rejeitado, devem ser entendidas dentro das causalidades históricas e do conflito que se instaurou devido às exigências que a mensagem e a prática de Jesus comportavam. Há momentos, e Jesus viveu tal momento, em que somente o martírio e o sacrifício da própria vida fazem justiça à vida e mantêm a fidelidade à causa de Deus no mundo. É assim. É disto que se trata a Sexta-feira da Paixão. É isto que contemplamos hoje. Olhar para Cristo, olhar para Lula, olhar para para Assange, olhar para Marielle, é dirigir o nosso olhar para o mesmo lugar. Para este lugar dos profetas e profetisas ao longo da história e do passado, do presente e daqueles que virão, certamente virão no futuro. Não é para ter pena de Lula, nem de Assange, nem de Marielle. É para ter solidariedade, orgulho, compaixão, sofrer junto, mas não ter pena. Lula está lá porque é fiel. Assange está lá porque é fiel. Marielle foi morta porque foi fiel. É resultado da fidelidade deles ao povo, aos mais pobres, aos oprimidos, aos excluídos, que eles sofrem e os profetas sofreram a consequência. Então, hoje é dia de contemplar esse sofrimento de Jesus, contemplar o sofrimento de Lula, de Assange, de Marielle, de Mahatma Gandhi e de tantos profetas e profetisas ao longo da história. Fiz aqui uma brevíssima lista de todos eles para quem devemos olhar. Brevíssima lista. São milhares, milhões. Não dá para enumerá-los todos. Martin Luther King, Antônio Conselheiro, Zumbi Dandara, Margarida Maria Alves, Frei Tito, Chico Mendes, Zuzu Ângel e seu filho Stuart, Olga Benário Prestes, Santo Dias, Dorothy Stang. É a eles que se refere esta Sexta-feira da Paixão. É em memória de Jesus, em memória de Marielle, em memória de todos esses que morreram, em solidariedade a Lula e a Assange, que a gente vai silenciar agora. Fazer nosso momento
de meditação, de esvaziamento, e preencher nosso coração desta memória, desta solidariedade e deste desejo de que tenhamos coragem e força para sermos cada um de nós profetas, profetisas. Aqui, amanhecendo, é noite. Sexta-feira da Paixão e o Sábado Santo, para os cristãos, tem esse significado, né? Como uma longuíssima noite, né? A escuridão, né? A escuridão da prisão, tortura, morte de Jesus. Então, há essa noite que praticamente não acaba na história da humanidade, né? Tortura, prisão e morte de todos os seus profetas, de todos os profetas e profetisas. Então, há um aspecto de escuridão, de noite, que permeia, atravessa toda a história da humanidade, que no caso da celebração da Páscoa, Pessah, está muito marcado por hoje, né? Hoje é o início da celebração da Pessah. Começa o Shabá à noite, e ali é o prenúncio da libertação, né? A antivéspera da libertação também. É a memória dos mártires, profetas e profetisas do povo judeu até a libertação da escravidão no Egito. Mas tem dia, tem alegria, tem desejo de vida para todo o povo. Aqui, ó. É noite, é escuridão, mas paradoxalmente está nascendo o dia. É noite, é escuridão, há tristeza pela prisão, tortura e morte de tantos profetas. Mas mesmo lá na cela em Curitiba, mesmo lá na cela na Inglaterra, Lula e Assange, lá dentro tem alegria, tem vida, tem clareza de que eles lá estão por um projeto de vida e de alegria. Vamos meditar juntos isso, então. Espinha ereta. Atenção. Não tensão, atenção. O mantra do corpo, respiração profunda. O mantra da mente. Escolha um nome. Maranata, Deus, Senhor, Paz, Gandhi, Buda. Escolha. Escolha seu nome. E vamos lá. Fechei os olhos, feche os seus e vamos. Tem um bem-te-vi que está cantando para você. Ele está dizendo para você, eu bem te vi. Ele está dizendo para o presidente Lula, eu bem te vi. Para Assange, eu bem te vi. Para Marielle, eu bem te vi. Eu bem te vejo. Para todos nós. Para todos nós. Me despeço de vocês hoje. Neste sábado, o Paz e Bem será conduzido pela Sumaia Fuad, como todo sábado. No domingo, pelo reverendo Eduardo Henrique. Eu volto na segunda-feira, de madrugada, de manhã, para o Paz e Bem. E depois à tarde, na entrevista ao vivo, com Leonardo Boff. Paz e bem, gente. Paz e bem nessa sexta-feira.